Meu caro e minha cara, começa mais um Elementar Show, esse programa de muito peso, com essa dupla incrível, não é? De peso também, porque eu também sou pesado. Eu não pareço tanto quanto o Marcão, não. Mas eu tenho também próximo a 120 quilos, tá? Mas ó, o Marcão tá 1 mês no hospital, ele vai voltar magro. Isso. Sabe? É o mínimo que a gente espera. E aí eu vou ter que continuar no programa, porque a ideia é uma dupla de peso. Ter peso. Vamos ter que mudar a entrada do programa, porque o Marcão tá... não é... O Marcão tá internado há tanto tempo, a gente tá tão preocupado que hoje nós trouxemos um pastor e um pai de santo. Exatamente. Agora pra conversar, resolve. pra ver o que a gente faz, não é? Exatamente, porque o negócio não tá resolvendo, né? Hoje não é nem programa, é só intercessão mesmo. Trouxemos um podcast diferente hoje, um papo bacana, divertido, com dois amigos nossos, dois já clientes, assim, fiéis desse programa. Principalmente o Léo, né? Pai Léo e Pastor Berlofa. Aí, uma salva de palmas, Boa tarde, boa tarde. Cadê a nossa plateia aplaudindo? Bacana, né? Porque tem plateia. Aplausos. Olha aí. Tem plateia que as esposas dos dois, né? Que os dois trouxeram. O Léo trouxe o Chesco. Não é? Chesco. Eu confundi com o Chesco. Olha, a gente trouxe aqui os dois, porque são duas pessoas que a gente gosta muito. Não é? A gente veio com a proposta de fazer um programa falando um pouco sobre religiosidade, sobre intolerância religiosa. Mas aí o pai Léo demorou meia hora para chegar, atrasou todo o programa. E nós chegamos à conclusão que crente intolerante com macumbeiro tá certo. Não tem jeito. Não tem jeito. Os caras fazem por merecer, e meu horário é da Aruanda. É por isso. Vocês me complicam, né? Não, eu cheguei no horário. Chegou no horário. Afinal, Jesus anda sobre as águas. Então, Jesus anda sobre as águas. Parece que Iemanjá tá com algum problema aí, porque... Manda Jesus vir pra São Paulo andar sobre as águas. Andar na Galileia era fácil. Lógico. Não é? Pergunta se na Galileia tinha piscinão. Acho que Pergunta se tinha. Limpeza de bueiro na Galileia. Não Iemanjá acho que só tá no litoral. Acho que ela não chegou aqui em São Paulo. Eu quero falar que eu tô me sentindo no Super Pop. É verdade. Lembra daquela época do Super Pop que levava... Quer dizer, alguém pode ser presidente aqui, viu? É verdade. Não é? E eu não sei se vocês viram. Vai ser você, porque é o cara menos instruído. Então, eu acho que era esse. Faz sentido. Tô brincando. Faz sentido. Eu não sei se vocês viram, mas o Vilela levou um cientista e uma pessoa crente, né, pra meio que discutir fé versus religião. E foi 9 horas de podcast. 9 horas de podcast. A gente quer replicar isso agora, né? Vamos começar agora. Só pra fazer o crente entender que a Terra não é plana, já deve demorar muito. Meu Deus. Opa, começou. Então quer dizer que você acha que todo crente acha que a Terra é plana? É isso mesmo, Berlofa. Você acha que a Terra é plana? Um bom corte. Começamos bem já. Não vai nem usar essa pauta. Essa pauta vai se fuder. É igual muito Essa pauta vai se Peraí fuder. que agora vão mandar a Simone entrar num link ao vivo, né, na rua, lembra disso? Não, muito super pop. Muito super... Agora a opinião de Rafael William. Não é... Nada a ver, né? Muito aleatório, E ele tava aqui. Rafael William é brother nosso agora. Pô, que legal. Teve aqui com a gente. Pois é. Ele tem uma história bacana. Muito. Um cara muito bacana. Nos surpreendeu, viu? Que cara bacana, que cara... Gente fina. Fala bem, fala com propriedade. A gente tá com ótimos convidados, mas agora vamos falar de vocês, né? Tá. É verdade. O Léo já teve aqui, pai Léo, é o quê? Sexta Acho que essa é a 28ª. Não é, o Léo toda hora Mas de qualquer forma se apresenta, porque às vezes tem alguém que não assistiu, vai assistir só esse, pela polêmica. Pode ser. Fazer uma apresentação rápida. Ó, eu sou o pai Léo das Pedreiras, pai de santo, porque eu não gosto do nome sacerdote. Eu sou pai de santo, dirigente do Templo de Umbanda Divina Luz, escritor, teólogo e proprietário do canal Umbanda Reino da Paz, que visa explicar Umbanda para todas as pessoas. Você tá com quase quantos seguidores? Já passamos de 100 mil, 103 mil Olha já. aí, Graças a no Deus. YouTube, vai ter plaquinha bonita, olha, vai gravar com a plaquinha de fundo, não é? Lógico, não, precisa, né? Aquela placa só serve pra isso. E é por isso que o Pai Léo tá pela 8ª vez aqui, pra ver se a gente ajuda um pouco desses seguidores. Não tem aqueles caras que pega a plaquinha e corta pra ver o que tem no meio, caramba, eu vou fazer a desobsessão da plaquinha, que é pra poder ajudar like. Né? Tô brincando, não, só vou prendendo ela na parede, mas estamos aí. Que legal, cara, que legal. E Pastor Berlofa, se apresente, por favor, também rapidamente. Obrigado. Fala assim, não, a gente vai trazer os dois caras que a gente gosta muito
Pai Léo, que veio 7 vezes, e eu que a segunda. Isso quer dizer, né? Mas tá voltando. Já dá pra entender o... Mas então, Berloff, você mora muito longe, Não, Berloff. verdade, eu não viguei a mais. Eu até fui convidado uma É uma verdade, vez a mais. é. É verdade, verdade. Hipócrita. O Léo mora aqui do lado. E a gente pode fingir que a gente não se gosta, também não se conhece. É, Pra tinha poder dar Jesus. bastante Porque engaja melhor. Fica melhor, se vocês Engaja quiserem. melhor. É, eu acho. Por favor, vocês puderem. Tá bom. É ótimo. Dá corte bom. Boa. Tio Oxalá. Isso. Aliás, vocês representam, assim, as duas religiões que eu fui durante a minha vida. Durante muito tempo fui evangélico, durante muito tempo eu fui umbandista. Ó, então, um resumo das nossas duas religiões. Você foi primeiro Sim, evangélico fui eu. ou primeiro umbandista? Eu fui umbandista, depois eu fui evangélico, e aí depois eu gosto das duas. Eu falo que, de verdade, a minha religião apropriada seria uma Batista de Aruanda, sabe? Boa, boa. Igreja Batista de Aruanda, que tivesse ali, Tá começa o culto, o pastor fala a paz do Senhor e faz um... Sabe, cara? Porque realmente tem Bíblia, coisas calma. muito legais que eu gosto e que eu absorvo, assim, das duas fés. Eu acho que dá pra caminhar junto, Lindo. sabe? Acho que dá pra caminhar Dá junto. pra ler a palavra e tocar tabaco ao mesmo tempo. Pô, dá, A cara. Universal tudo. fazia muito isso. Lá pras 4 da manhã. Mas se apresenta, pastor Berloff, pra quem não Verdade. conhece. É verdade. Eu já tinha ido aqui, ó. Eu sou o pastor Berloff. Meu nome é João Paulo, poucos sabem disso. Sou pastor, gostei da explicação do Pai Léo, também não gosto de chamar de sacerdote. Pastor no sentido de cuidado. Então esse é meu ofício. Sou teólogo, porque produzo teologia latino-americana. Sou filósofo, bacharelado em filosofia. Eu fiquei até com inveja, porque você também é teólogo, né? Sim. Eu falei, o que eu faço assim também? Eu sou alguma coisa aqui também da Da Umbanda, mas... mas não É, tenho seria nenhuma. excelente. Você surpreendeu, iniciado. Não, seria... Mas não sou isso, sou casado com a Karina que tá ali comigo, pai do Caetano. Da É escritor Júlia. também. Sou escritor, tenho 2 livros e tenho muita ideia de escrever o 3º, mas vai demorar muito. E tua igreja fica lá em Mogi também, Mogi né? das Cruzes, a garagem, uma igreja que nós temos começou em Mogi das Cruzes, então tem um grupo físico lá, no Rio de Janeiro, em Campinas, e a garagem também é uma igreja online. Então tem gente que participa de todo lugar do Brasil, do mundo, com encontros que a gente faz usando a tecnologia. Legal pra caramba. E é isso, acho que é isso, né, cara? É nóis. Legal, Obrigado por estar aqui de novo. Eu iniciei o papo até brincando, falando que eu consigo absorver boas coisas das duas. E a minha pergunta vai nessa direção. Dá pra caminhar junto? Dá pra estar junto? Dá pra... Ou é que nem água e óleo que não se misturam? Porque muita gente vai nessa vertente aí de que não, deixa os evangélicos para lá, os humanistas para cá e não tem como caminhar junto. Eu acho que pode, né? Caminhar junto. Eu não vejo problema. Você sabe que há muito tempo atrás eu era amigo. Eu não posso falar que eu sou amigo porque eu perdi até o contato. Mas eu conversava muito com o pastor Roberto Cruvinel, que era o pastor que ia no Super Pop. Caveirinha, não é? É. Ele era bem gente boa, ficava Conhece o horas Cruvinel? conversando com ele. É o ex-caveirinha. Eu ficava horas conversando com ele e ele falava que ele respeitava muito. A única questão é a diferença teológica e doutrinária das duas religiões, vamos dizer assim. Mas eu não acho que as religiões elas possam andar separadas. Até mesmo porque uma vez eu mandei mensagem pro Berloff falando isso. Que eu falava pra ele, você é muito cristão, cara. Eu gosto muito de você é muito cristão. E nós dois somos cristãos. Acho que as pessoas não entendem isso. Porque a Umbanda é uma religião cristã. Sim. Então, a Umbanda, ela só tem, talvez, uma prática, talvez não, com toda certeza, uma prática religiosa diferente. Sim. Tirando a parte da prática, dentro da doutrina, é aí que tá. Eu sigo os mandamentos de Jesus. O Berloff eu também sei que segue. Só que o problema é que as pessoas que seguem as duas religiões não seguem muito bem esses mandamentos. E aí a gente vai entrar num assunto que eu acho que a gente vai falar isso 1 milhão de vezes hoje. Que é quando a religião, não a religião, né? Mas quando o dogma, ele para no ego de quem tá falando sobre ele. Que aí é o problema. Eu recebi uma mensagem, foi até interessante, porque ontem eu recebi uma mensagem assim, Jesus nunca falou em caridade. Eu recebi essa mensagem no meu canal de Umbanda. Porque era um vídeo que eu falava sobre a caridade, sobre Jesus, e ele falou assim, nem existe caridade na Bíblia. Jesus nunca falou em caridade. E a minha resposta para essa pessoa foi assim, eu esqueci que ele cobrou 10% para poder fazer a multiplicação do pão. Ele cobrou por dúzia o pãozinho. Então assim, eu acho que pode andar juntas.
Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem muita coisa que nos distancia, principalmente o ser humano. E eu acho que o nosso maior problema é a questão da perseguição. Mas, dentro do seu coração, você pode andar com as duas, com as três. Você é brasileiro. E no Brasil é isso. E é uma das coisas que eu acho mais bonita. Né? Eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia. Uhum. E isso não vai contra o que eu acredito. Eu sou uma pessoa que eu posso gostar do Buda e aplicar coisas budistas na minha vida. E isso não vai fazer mal nenhum. Então eu acho que pode andar junto. Mas a gente sabe que a realidade é que não anda, né? Nós somos versos. É isso que eu ia perguntar, né? A gente vai trocar uma ideia do que a gente acha que deveria ser ou o que de fato é. Eu acho que é bom a gente comparar, né? sabe? Os dois. O que deveria e como é. E como é. Porque realmente eu concordo em absoluto com o que o Pai Léo disse. Mas aí quando a gente vai para a realidade é outra. Né? E aí como é que a gente saiu disso para isso, né? Na garagem, que eu acabei de falar que é uma igreja online, nós temos... Eu nunca fiz um levantamento, mas assim, que a gente conseguiu pegar ali num culto. Tinha, além de nós, de eu, pastor, aí tinha umbandista, budista, ateu. Tem ateu na igreja da garagem, não me pergunte como. Espiritualistas, enfim, tinha umas 4 ou 5 religiões que fazem parte da mesma igreja a qual eu sou pastor. Como é que isso é possível? Bom, é possível de uma forma. A gente tem exatamente como o Pai Léo disse, nós temos uma base de fé que é Jesus. Não é a Bíblia, não é Moisés, não é Davi, é Jesus. A nossa base de fé é Jesus. E o que Jesus ensina? Caridade, né? O que o rapazinho disse que Jesus não aplica, eu não sei como. Porque a base de fé de Jesus é ajudar o próximo, amar ao outro, é a caridade, lutar pelos necessitados. Pô, Jesus ensina a não julgar. Não sabe? julgar. E os caras o que mais fazem acolher. Essa é a nossa base de fé. Agora, como que a gente expressa a nossa espiritualidade a partir disso? Que é diferente, fé e espiritualidade são coisas diferentes, na minha opinião. Aí, cara, isso é possível de todas as formas. Então, eu acho que muito bem uma pessoa pode ser cristã no sentido de ser um seguidor de Jesus, o Cristo, mas expressar a sua espiritualidade, seja na Umbanda, seja no Espiritismo, ou seja, como eu sou um cara extremamente cético. Cético, mas tenho minhas formas de expressar minha espiritualidade. E sou pastor de uma igreja multi-espiritualista, sei lá, se essa seria. Então eu acho que é possível. Mas a realidade é outra, viu? A realidade é tiro, porrada e bomba. Ainda uma mais guerra, né? Ainda mais nos últimos tempos, onde o preconceito e a intolerância foram alimentados, foram institucionalizados. Esse exatamente. Muita coisa que até pouco tempo atrás as pessoas tinham vergonha de externar, de um tempo pra cá viraram motivo de, não, realmente, isso é só uma questão de opinião. E, pô, não é opinião quando é preconceito, quando é simplesmente puro ódio, sabe? Isso não pode ser chamado de opinião. Ódio não pode ser isso, né? Não é? A verdade é que a gente estava falando antes de entrar, né? E eu acho que não vai ter como a gente não esbarrar em política, não vai ter como. Porque ser religioso é ser político, né? Isso é uma das coisas que a gente aprende muito já em teologia, é isso. Né? Ser religioso é estar... Você está lidando com o povo. E a política é lidar com o povo. Infelizmente, não dá para hoje separar a religião da política. Não tem sabe? como. Tem até uma frase muito boa que diz que o brasileiro ele ama futebol, política e religião, mas ele faz de forma errada, porque o futebol ele trata como religião, a religião como política e a política como futebol. Sim. Não é? Perfeito. E é muita verdade. E isso é uma coisa que aconteceu. Assim, eu não vou falar que, por exemplo, em outros governos nunca houve perseguição. Perseguição houve. Sempre houve. E sempre houve na religião há muitos anos. Mas, no governo passado, isso foi intensificado. Por que isso foi intensificado? Porque as pessoas que estavam dentro do governo institucionalizavam a questão da perseguição religiosa e, assim, não se preocupando com ninguém. Não que nunca houve, sempre houve. Mas a impunidade era maior. Entendeu? A história do mimimi, ela é muito prejudicial para isso. Sim. E muita gente fala, mas isso aí é mimimi. Não, não é mimimi. Eu sou uma pessoa que eu moro numa região de São Paulo,
até relativamente tranquila. Eu sou uma pessoa Itaquá. que... Não é tão tranquilo. Tá? Um beijo pra quem é de Eu Itaquá. sou do lado, eu sou emoji, viu, gente? Então, Não, é Jundiapeba. Não, mentira, não é. agora eu não gostei da troca. Na verdade, assim, eu não sofri tanta perseguição. Não sofro hoje tanta perseguição. Não sofro entre aspas. Meu terreiro sofre. Jogaram morteiro, de vez em quando picham a porta. Isso é normal. A gente já se acostumou com esse tipo de coisa. Ixi, é um tipo o quê? Desde escrevem palavrão, ofensas, até Jesus. Jesus é até legal. É bem irônico, né? Mas, não, é irônico, assim. A gente tem vários casos, por exemplo, um tipo de violência, vamos falar que é mimimi, mas é uma violência. Ontem eu abri a porta do centro e encontrei um chumaço de papelzinho. Você aceita Jesus? Daquele papelzinho que as pessoas distribuem. É um tipo de violência. Porque alguém que joga isso na porta de um terreiro, pra dentro do terreiro, ele está cometendo uma violência. É uma afronta religiosa. Ele não tá jogando em alguém que ele não sabe. Sim. Então, esse tipo de coisa é normal. Só que aquilo foi se institucionalizando de uma forma que, assim, chegou a patamares que a gente não imaginou. Por exemplo, o ano passado nós tivemos o caso de uma menina que ela foi tirada de dentro de um terreiro de candomblé porque uma juíza, e isso é muito louco, uma juíza mandou que essa pessoa saísse de dentro do candomblé. Ela estava recolhida para fazer o santo, terreiro de candomblé. E era uma criança. Calma, nós vamos chegar lá. E essa juíza determinou que aquela menina saísse de lá. E essa juíza acatou um pedido da avó. Porque os pais autorizavam. O pai e a mãe, que são os tutores dela. Qual que é a idade dessa menina? 14 anos. 14 anos, ela já tem condição de saber qual religião ela quer professar. Né? Nós não podemos esquecer que crianças são batizadas na igreja católica com semanas. Certo. Ela, com 14 anos, ela já professava aquela fé, os pais autorizavam, e mesmo assim ela foi retirada por uma juíza a pedido de uma avó. E é muito doido que isso aconteceu na mesma semana, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, na mesma semana daquela outra menina que a Damares fez todo aquele carnaval, que era a menina que tinha sido estuprada e precisava cometer o aborto, que era legal. Nessa mesma semana, e era interessante que assim, uma menina de 11 anos, ela não é criança mais. Mas uma menina de 14 ainda é criança para sair de um terreiro. Então, assim, a gente vive essa dualidade e a verdade é que, assim, não é uma dualidade. É que aquilo vai pender pro que você quer. E isso acontece sempre. Então, essa perseguição foi institucionalizada e aumentou. Cara, assim, na época que eu era evangélico, e até hoje, se você buscar na internet, você encontra facilmente a figura do menino pastor, da menina pastora. Sabe? Sabe? Um negócio que me causa pânico é criança de terninho. Meu Deus do céu, eu tenho medo. Um menino de 6, 7 anos de terninho. Se ele vai ser noivinho ainda, ok. Não, mas eu tenho pavor de criança de terninho, ok? Criança pregando, falando grosso, sabe? Não é, justamente. Isso que te digo, cara, isso devia ser... Você prega de terno? Crime, prego. Mentira, é verdade. Não, eu mentira. acreditei. Não, mentira. Caramba. A última vez, até pra fazer casamento, eu tenho negociado bastante com os noivos agora. Se eles liberam terno. Um palitozinho tá. eu boto. Então, quem quer fazer casamento, sem terno, gente, por favor. Mas voltando à figura da criança religiosa, não causa uma indignação uma criança pregando o evangelho? As pessoas até acham, ai que bonitinho, ai que bacana, olha que fofinho, olha que isso ensina a criança o caminho, sabe? Ok. Agora uma criança vestida com roupa de santo, vestida com roupa do santo, que eu digo é a roupa do candomblé, da Umbanda, tudo, isso causa assim um negócio que as pessoas ficam, que parece que estão judiando daquela criança, parece que estão forçando aquela criança. E cara, eu tive nos dois lados. É muito natural a figura da criança religiosa vestida e se portando com os dogmas religiosos, sabe? Só que um lado causa assim uma estranheza enorme que vira caso de polícia. E no outro simplesmente é normalizado. Essa intolerância de ver uma criança... Não precisa nem da internet, mano. Se você domingo de manhã andar na rua, exato, você vai ver crianças de terno com a Bíblia, que pânico, batendo na porta. Então, assim,
Isso aí poderia ser até alvo de investigação. Essas crianças estão querendo andar no sol domingo de manhã. Exato, Então, se a gente vai todo de forçar. terno. Pois é. Essa intolerância de aceitar isso, mas não aceitar uma criança de branco e com os guias e tal. Essa intolerância tem algumas coisas que gera isso, né? E uma delas é o medo. As pessoas são ensinadas que a religião, a Umbanda, ou a Quimbanda, ou o Candomblé são coisas malignas. Então, as pessoas, eu não estou aqui passando um pano para esses crentes, não. Só estou falando assim, essas pessoas, de fato, têm medo disso. Ensinaram a elas que isso é do mal e que a religião delas é do bem. Certo. Por isso que é legal ver um pastorzinho, mas é horrível ver a criança, porque você não percebe que os dois são religiosos? Não, tudo bem, mas o pastorzinho está no caminho do evangelho. Foi ensinado para ele que aquilo é bom e aquilo é ruim. Então, acho que um caminho para começar a desfazer isso é conhecimento. É fazer o que você faz no seu canal, explicando o que é Umbanda. É fazer o que vocês fazem, trazendo. E, sobretudo, assim, incentivando os crentes, ou crente que tá ouvindo a gente, quer saber sobre alguma coisa, vai na fonte estudar, mano. Não vai perguntar pro seu pastor o que é Umbanda, porque o seu pastor não sabe o que é Umbanda. O seu pastor mal sabe a Bíblia que ele lê. Então, você vai na fonte, o que é Umbanda, e você vai descobrir de fato o que aquilo é, e talvez o medo diminua e a intolerância diminua também. Eu tenho trabalhado muito com essa informação, fazendo série de lives, trazendo pessoas de outra religião para falar, porque todo mundo acha que Umbanda é uma coisa tenebrosa. Isso é na cabeça do crente, viu? Sim. Não sei se vocês têm essa noção. Vai além do crente, né? Você está falando, e é o contraditório, e o contraditório faz parte para nós também, porque se também existe uma boa parcela dos crentes entenderem assim, os maiores culpados somos nós, umbandistas, que muitas das vezes não deixamos e não explicamos. Porque, por exemplo, você fala assim, mas a pessoa acha que a Umbanda é do mal. Legal. Só que aí, por exemplo, aquela criança pequena, ela ouve dentro do seio familiar dela que ela não pode ir numa gira de Exu. Por que ela não pode ir? Porque ela é criança. Mas peraí, se uma religião que pratica o bem, por que não pode criança? Então, a Umbanda também tem uma série de dogmas e o umbandista tem uma série de discursos e atos que só somam ao que as pessoas não acreditam. Porque, por exemplo, se você chegar agora e você fala assim, o que acontece dentro de um culto evangélico? Como é uma pregação? Ixi. Você acha. Agora, bota no YouTube como funciona uma gira de Umbanda. Você vai achar poucos. Porque aqueles que fazem, normalmente o sério, não quer mostrar. Ou então tem medo. Tem aumentado, Ou tem... não tem? Tem, mas... No TikTok eu tenho visto muito. Então, mas sabe qual é o problema também? O TikTok não mostra uma realidade. Ah, não, sim. Isso também é problemático. Eu só fico feliz porque, assim, é muito normal na rede social você vê pedacinho de louvor, de pregação, igreja. Macumba. Mas nunca você via gira, é gira que fala? Sim. Porque isso era oculto, né? Então hoje o pessoal tá gravando e botando. E no seu TikTok aparece. Aparece. Você sabe que no meu também aparece pregação pra caramba. Tá vendo aí, ó? Você vê que o Por isso TikTok que estamos é o cara mais respeitoso que tem. Porque eu acho que ele entende. Eles querem treta, né? Vão mandar macumba pro Na pastor verdade, e vão mandar oração. eu acho que como ele entende que é religião, ele botou todo mundo no meu balaio. É isso mesmo. Porque é verdade, Tá na eu já vejo religião. gira, Posso falar um bagulho? pregação. Vai além das redes sociais. Ó, eu faço podcast aqui já faz um bom tempo, já com os meninos, já tô quase 2 anos já. Quando eu falei macumbeiro, foi num aspas aqui da brincadeira. Não, mas pode falar, é até melhor. Ofende, Léo. Chamado de macumbeiro, depende do contexto, não Depende do contexto, Da depende de forma quem como, fala. E da forma como Eu acho se assim, fala. nós estamos hoje num podcast pra uma coisa pra desmistificar. Então eu acho até legal. Pode chamar de macumbeiro, chama de crente. Porque se a gente também ficar muito... Chamar de crente me ofende. O meu podcast que eu tô pra começar chama Ex-Crente. Bom, Ex-Crente. É um nome bom. É bom, Bom. né? Mas pode chamar de Bom. crente. É que eu não gosto... Na verdade, eu vou ser muito sério. Eu não gosto muito de chamar de cristão. Porque eu também sou cristão. Os caras se apossaram de um negócio. Não, mas eu também sou cristão. exato. Isso é bacana também, a gente conversar, entender que a gente a gente tem algo em comum, cara. A gente tem algo em comum. Fala, Tareto. Não, então, eu nem contei essa pra você. Ah. A gente tem umas coisas místicas aqui nesse programa, né? Quando veio a Charine, que era, né, a pessoa da vidência, da espiritualidade, eu e o DVD, a gente demorou horrores pra chegar aqui nesse estúdio. Parecia que tudo tava acontecendo pra gente não chegar.
Né? E aí tem umas coisas meio anormal, sabe? Todo convidado que vem aqui parece que acontece uma coisa que tem a ver. Hoje eu tava no Sonda, no lugar que eu vou toda semana pra comprar os lanches, comprar as coisas que tem aqui. Sentei pra tomar um café, como faço toda semana. Do nada chegou uma mulher e falou assim, eu posso orar por você? E aí eu falei, nunca aconteceu isso. Só porque vai um pastor e um pai de santo que poderiam orar por mim, a mulher vai querer orar antes. E ela orou, Careta? Orou, eu falei. Você deixou? Eu falei, eu posso... Aí ela eu assoviou, veio 2 atabaques. Nossa, mas... Eu perguntei pra ela, eu falei, você vai orar, eu posso continuar tomando café? Ela falou, pode. Eu falei, então tá bom. Lá, Eu Falta de tomando um respeito, cafezinho. falta de Não, e a mulher uma hora falou assim, você pode repetir comigo? Eu falei, pô, essa parte eu tô O Berló falou que eu ia falar. Eu acho isso de uma violência, cara. Você tá no mercado? É. Sabe? É a mesma estranho, coisa. né? Você tá no mercado, eu vou chegar pra você e falar assim, posso cantar um ponto aqui do seu lado? Posso te dar um passe? Cara, eu não quero. Eu posso te dar Eu não um passe? quero. Tô Pois olha, sentindo. vocês Não, deveriam fazer, porra. viu? Eu peço quero, isso a cara. Vocês deveriam fazer. Deveriam fazer, porque a sociedade precisa aprender exatamente isso. Acha que... Não, convida um crente pra ir numa gira. Ele endemoneia na sua frente. Mas ele tá chamando todo mundo pra ir no culto. Por quê? Ele acha que ir no culto é uma coisa boa e na gira é uma coisa... Volta naquela ideia do medo. Mas olha que história legal. Isso aconteceu comigo no mercado lá de Mogi há pouquíssimo tempo. Tinha uma equipe de evangelismo dentro da... Ali que eu também fui tinha, eu abordado vi depois. 3 vezes. E numa delas, corta a cena, tô eu, com um pacote de pão puma e uns presunto na mão. E porque a senhora falou assim, quer pegar um livro? Não, obrigada. Então a gente pode orar por você? Eu achei que assim... Vai lá orar por mim na igreja. Sim, eu Aí eu falei, claro. Aí ela fez assim, então, senhor, meu Deus. E no meio do mercado tô eu com o pão puma, com o presunto. Eu desse tamanho e a mulherzinha orando na minha cabeça e eu constrangidíssimo. E ainda fui embora e fui abordado de novo no Gente, a estacionamento. de hoje tá vendendo livro também. Será que é um bagulho do tipo Rinodê de Deus? É, exatamente. Por que você falou que você era macumbeiro, cara? Eu tava... Porque eu já fiz isso. Se ele falasse que ele era pastor, ia ficar umas 2 horas a mais. É verdade. Então, por isso, porque eu já fiz isso. Uma vez eu fui abordado quando não era um bandista, mas era aquelas ciganas que leem a mão. Uhum, tá. E aí ela mirou em mim e veio. Quando ela veio já pegando a minha mão, eu falei assim, irmã, eu não gosto disso. E saí andando. Irmã. Fingi que eu era evangélico. Boa. Então, às vezes, Anda com você a Bíblia usa. no carro. Anda com a Bíblia no carro. Você sabe, Qual que eu vou pegar agora? o Berló falou o negócio do que é ensinado a ter medo. Dentro da igreja, a ter medo. E eu vou falar de uma figura que ela contribui para esse medo. Que é a figura do Testemunho de Jeová. Não, Eu pensei que ia falar Silas Malafaia. não. Fala testemunho não. de Jeová. Tô pensando que era falar, sei lá, Lúcifer. Não. Vocês vão identificar logo que é do macumbeiro convertido. Ah, o ex... O ex-pai de encosto. Exato. Porque essa É um figura... nome maravilhoso, É o né? ex-tudo. Ex-igreja É. tem ex... Porque essa Teve um cara que figura... eu conheci que morreu 36 vezes. Então, Ah, tem Caralho, isso. Esse morreu Sabe? mesmo. O ex... Merecia, né? Foi 18 pro inferno, 16 pro céu. Você já A viu conta esse nem cara bate, você mesmo? viu? E 2 vezes foi aonde? Você já viu isso mesmo, né? Já vi, Porque o mano. cara faz a coisa e fala assim, Eu já vi só ao vivo. olha, tá batendo a Eu vi o conta, cara, tá o cara batendo. mandar aqui, ó, tomei um cara. tiro aqui, era furúnculo. Dava pra ver que era furúnculo. Tomei um tiro aqui, tinha o Guina do Racionais. Nunca foi Racionais, entre aspas. Isso aí de gosto de ex. Então, mas o ex-pai de santo, ele vai pra igreja e ele ajuda a demonizar a ex-religião dele. Porque ele só fala coisas terríveis da ex-religião. Eu, como ex-macumbeiro dentro da igreja, tá? Eu, na figura do evangélico ali, eu às vezes via alguns testemunhos que eu falava, mas peraí, eu também fiz parte da Umbanda e eu nunca vi essas coisas. cara tá falando uma coisa esse que não tem cara nada a ver, falando. né? Sabe, eu fui convidado para dar testemunho em igrejas que as pessoas queriam, na época, porque eu era... Pô, eu tava fazendo o caminho certinho para ser pastor. Eu era pregador, eu dirigia culto. Você também eu foi era- um ex-pai de encosto? Fui esse pai de... Aqui nós temos um pai de santo, um pastor e um ex-pastor e ex-pai de santo. Mais ou menos isso. Porque Eu eu que tava... sou nada, que sou e ele- agnóstico. Então, Mas na foi época... o único que falou algo de espiritualidade até agora. Na época que eu era cristão, que eu era evangélico, muitas pessoas queriam que eu fosse dar o meu testemunho na esperança que eu demonizasse, sabe? Eu cheguei aí dar testemunho que quando eu cheguei na porta da igreja tinha uma faixa escrito ex-bruxo, tal. Eu falei, meu Deus do céu! Mas ele vem também? Porque eu não sou isso. Então essa figura ajuda a colocar, a embutir um medo no cristão.
Sim, sabe? sim, sim. Porque ali é isso que você falou. É muita gente que às vezes nasceu na igreja que não tem ideia de como é dentro de um terreiro. Exatamente. E aí quando chega uma pessoa que fez parte do terreiro e fala absurdos, coisas assustadoras, Reforça aquele isso. cara que nunca teve, ele vai... É natural que ele crie esse preconceito. É natural que ele crie tudo isso. Você fez um paralelo anterior, DVD, dos Ah. times de futebol com a religião. Isso. Né? Que eu acho bem interessante nisso que você tá falando. Tecnicamente, quando uma criança nasce, né, e você é o pai ali roxo palmeirense, você quer fazer com que tudo que seu filho seja palmeirense. Então, ele demoniza também os outros times. Eu acho que na religião é a mesma pegada. Meio que o líder ali, né, e os pais e tudo mais, fazem com que aquela criança siga aquela religião. Por quê? Ela sabe que ela pode ir pra outra. Então, ela tem que demonizar as demais para que ela não tenha opção. Não é meio que isso? Depende qual a religião. Tem dois fatores na religião a qual eu faço parte, que é um problemaço, que é monoteísmo e proselitismo. Quando esses dois elementos se juntam numa religião, a gente tem cristianismo e islamismo. São as duas maiores. Monoteístas, ou seja, eu só tenho um Deus. Quer dizer, só existe um Deus. Se só existe um Deus, logo, qualquer manifestação espiritual ou é de Deus, do meu Deus, porque não existe outro, ou é enganação, demônio. Então, monoteísmo é um grande problema. E o proselitismo, de querer fazer o outro, é esse lance de o pai palmeirense quer que o filho seja palmeirense. Isso é coisa de proselitista, de querer converter o outro. Isso é uma coisa do cristianismo, do islamismo. Você já viu algum, agora com licença, que já tive aqui, algum macumbeiro, alguém da Umbanda, algum budista tentar te convencer do contrário? Algum budista já bateu na sua porta e falou assim, você poderia ouvir aqui a palavra de Buda? Não. Isso é coisa de uma religião proselitista. Até mano. porque eu já fui num budismo, eles falam japonês, não entendi nada. Isso tem a ver também, porque assim, a Umbanda ela é uma religião cristã, isso nós dividimos. Sim. Mas, por exemplo, a Umbanda já não é uma religião abrâmica. Que aí é a O questão. que é o abrâmico? Desculpa, eu sou leigo. Aí então ele eu pode tô falar aqui muito passando. melhor do que eu, que é a questão de Abraão, porque Sim. as religiões que vêm de Abraão, monoteístas, o islamismo, o cristianismo, E, o e a gente judaísmo. pode botar o judaísmo, Só né? que o judaísmo não é proselitista. É. Por isso, você já viu algum judeu Querer te explodindo converter, coisa não. em algo? E eu não tô passando pano pra judeu aqui, não, porque... E o judeu... E nem estou aqui, eu ia falar sobre explodir coisa, e nem estou sendo xenofóbico, porque eu estou falando do Estado Islâmico, não do islamismo, né? Eu estou falando justamente de um extremo, coisa que você não vai encontrar num judeu querendo converter o outro. É pelo contrário. Para você se tornar um judeu, você tem que falar assim, oh, não é assim, não. O judeu, o judeu, ele até olha com um olho meio assim Você pro vai ter que convertido, fazer não um é? processo, é a gente que vai ver que a se gente que vai te aceitar, não é talvez, você. Vamos ver É. com Deus, Abraão e Moisés, se a gente aceita. Exato. O crente aceita Jesus. Um constrangimento absoluto, uma coisa horrível. E eu falo que eu acho que o crente, ele nem faz isso pensando em dinheiro, não. Ah, não, Também. é mais gente pra igreja. Eu não acho que seja isso, não. Ah, Eu alguns acho. pastores são, vai. Eu acho. Alguns são, mas eu acho que a teologia é pior. O cara quer porque ele quer salvar. Eu acho que tem muita gente que faz por dinheiro, mas tem muita gente que quer fazer pra salvar a alma do outro. Sim. Não, é minha obrigação salvar a alma dos outros. Sim, é Sabe, colocado na cabeça dele. Eu já tive o desprazer de ler o livro mais horroroso que eu li na minha vida. Não o mais, mas um dos mais, que é o Guias, Orixás e Demônios. Do Edir Macedo. Do Edir Macedo? Ah, Aquilo ali é horroroso, pavor. cara. Tanto que aquele livro foi proibido, porque ele foi colocado na mesma base de doutrinas do Adolf, para não falar o nome, para não cair o canal. É mesmo? É. Que legal. E eu li esse livro. Eu tive... cara? Eu também li esse livro. Vou te Meu contar, Deus, ó, gente, eu pra que tive essa tortura? eu tive aula, um dos caras que mudou a minha vida, lá atrás, foi um cara chamado Silvio de Almeida, que hoje é o nosso ministro da Cidadania. Certo. Eu tive aula com ele, tenho amizade com ele. Então é um cara, assim, excepcional. E eu lembro quando eu tinha aula com ele que ele falava assim, qualquer coisa que te derem, leia, mesmo que você não goste. Então eu fiz isso. E eu tive 2 contatos. Um foi um dia que jogaram um livro desse dentro do terreiro do meu pai de santo. E aí meu pai de santo falou, joga no lixo. Não, levei pra minha casa e li. Agora estão jogando merda dentro do terreno. Olha só, gente, que absurdo. E o segundo é mais pitoresco ainda. Eu tinha na época uma empresa de limpeza,
E aí eu fui contratar uma pessoa de limpeza, que era um homem. E assim, ele passou em todos os requisitos, ele era um cara legal, tal, não sei o quê. E aí eu não sei como ele descobriu que eu era um bandista. Não sei como assim, entre aspas. Com certeza ele pode ter visto alguma imagem, algum altar, porque eu tinha um Será altar... que não foi aquele detalhe que você deu o livro do Edir Macedo pra ele usar pra ele limpar? Ah, não foi. Não foi. Não é porque Mas- você tava com uma camiseta escrito Exu te ama, Não, também não, talvez. também não. Mas isso às vezes dedura um pouco. Provavelmente. Pode acontecer. Mas eu não tava com essa camiseta. E eu acho que ele viu, sei lá como ele percebeu. E aí, beleza, aí ele foi embora. E aí, à noite, ele mandou uma mensagem falando que, olha, ele não iria trabalhar, tal. Ele deu uma desculpa qualquer. Tá bom, beleza, contratamos outra pessoa. No dia seguinte, eu abro a empresa, tem um pacote de presente, embrulhado de presente, com os seguintes dizeres: não posso trabalhar nessa empresa. Meu Deus. Porém, eu achei vocês pessoas muito legais. Segue um presente de coração. Era o livro do Edir Macedo. Tá vendo? Ele realmente, pô, são pessoas legais, mas Eu preciso salvar essa Eu preciso estão na salvar mão de eles. Satanás. É, Tem medo, eu preciso salvar medo a eles. ponto de recusar um trampo, olha só. Sim. É. Prefere ficar uma desempregado. lavagem, é uma lavagem É. cerebral. Não, mas eu acho que muitas religiões que usam essa lavagem cerebral que eu tava falando ali, de meio que você não pode ir pras outras porque as outras são do mal e nós somos o bem e somos a verdade absoluta. Né? Sim. Eu, pelo menos, assim, eu fui criado na católica, né? Acho que diferente de vocês, eu tenho uma experiência do catolicismo. E por muito tempo eu fui, tipo, doutrinado isso na católica. Tipo, a católica é o correto, o resto tá errado. Entendeu? Então tem um preconceito católico com Umbanda, com o crente, com todos os demais, né? Com o Sim. islamismo, com tudo. Entendeu? A católica... E não era assim. Não é. Eu venho de um berço católico, né? Eu cheguei a ajudar documentação para ser padre. Então, minha família inteira é católica. E eu sempre ouvia, quando eu falava de macumba, essas coisas, normalmente eu ouvia, isso aí não existe. O católico sempre lidou como, isso aí não existe. Não ligue pra isso, não é uma guerra contra É menos eles. agressivo, né? Era. Porque Hoje, cresceu, né? dá uma olhada nas páginas jovens católicos. Mas é por isso... É inacreditável como o discurso é igual, cara. Mas é por causa do movimento... Do movimento é o... Ai, caramba. Ai! Aquele do Padre Marcelo. Da Umbanda carismática? Carismático. Boa! Eu São fui os carismáticos. Cantava essas São musiquinhas, os achava legal. neopentecostais católicos. Exato. Cara, e são Não, muito legal pra neopentecostais, Não, cara. é idêntico. Outro dia, minha avó, né, coitada, minha avó assiste, né, essas TVs e tal. E aí outro dia ela tava assistindo na sala e eu tava na cozinha. E aí por um momento eu falei assim, pô, minha avó tá ouvindo uma pregação. Uhum. E eu falei, pô, mas minha avó não é de ouvir pregação, porque minha avó, ela é católica. Só que ela tem uma ojeriza com a igreja evangélica tremenda, coitada. E eu falei, não é possível que ela tá ouvindo uma pregação. Será que agora com 80 anos ela mudou? Não era, cara, era num canal católico. Mas era uma mulher ainda. E ela tava pregando, mas, cara, parecia pregação, pregação, sabe? Em línguas estranhas, algo que Fala. fala, que foi sempre desde que nasceu isso, porque esse negócio de línguas estranhas nasceu em 1800 e quase 1900, viu? Quem fala em língua aí, só para saber, procura Do nos latim. registros históricos da igreja alguma coisa sobre línguas estranhas antes de 1900, você não vai achar. Mas a coisa você fala do latim ou não? De outra? Não, é uma aquele língua... É o... Xerebenés, Xerebecan, E eu sei que o Berloffa consegue traduzir, porque ele tem... Sim, né, tem. traduz. Eu traduzo tudo. É. Só que eu só traduzo 3 palavras, então não ajuda muito. Mas também tem isso, né? Tem igreja que ensina variedade de línguas. Tem. É um absurdo atrás Dom do de outro. Tem discernimento. variedade dessas línguas? Tem, Eu sempre ouvo cara. só mesmo, é sempre o Xarabancaia canta Não, tudo. tem. Tem uns que falam lá, 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 lá. É. Tem uns que vai, uma coisa mais em cima. Tem uns que faz uns... Tem uns que falam outra língua que já ouviu assim, sabe? Tem. Isso aí eu já ouvi, isso aí é alemão, é alguma coisa, mas o E cara tá tem, repetindo. e tem também o dom de decifrar línguas. Não É é? mais difícil. O Eu fui apóstolo Arnaldo tem bons vídeos sobre isso. Cara, eu fui parte de uma igreja que e acontecem umas coisas muito assim, pitorescas. Eu fui parte de uma igreja que tinha um movimento muito grande de avivamento. Isso há 20 anos atrás, quando esse movimento tava forte mesmo, Lagoinha pegando fogo, legal. E aí teve um culto, cara, que uma mulher, ela ficou no microfone, tipo uns 10 minutos falando línguas. Como se ela estivesse falando algo para a igreja. E ela canta lá, no microfone. E a igreja toda parada com amém, amém, amém. Eu era vice-líder dessa igreja. A pastora
pegou, e a pastora tá do lado dela. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando ela terminou o discurso dela em línguas, essa mulher, a pastora pega o microfone e falou: o Senhor me revelou que a interpretação das línguas é com o evangelista David. Meu Deus. E deu na minha mão, cara. E aí Eu fiquei você... assim, o quê? Deus me revelou que a senhora está errada. Não, E é você comigo falou não. o quê nessa hora? Cara, eu fui falando assim o que vinha no meu coração, sabe? Falei, bom, se tá comigo, então o senhor Isso é o Olha, problema Aí da... eu fui peito, falando, é lógico, mesmo. matei no Deixa peito, comigo, cara. então. Ele é ator? Matei no peito. A mulher falou 10 minutos, ele falou assim: Deus abençoe. É Amém. mais ou menos isso. É que sabe o que acontece? A verdade é uma só também. Pô, a pastora falou isso pra um fiel, a gente tem que falar a realidade. O fiel acredita instantaneamente que não, realmente o dom é meu. Agora vem. Então, realmente, o dom é E o que meu. vier na minha mente É a a interpretação. interpretação que eu estou tendo. Isso é um problema, exato. porque assim, às vezes, né, eu vou ser muito sincero, eu não acredito nessas línguas. Graças Pra a mim, Deus. eu acredito que isso é um transe e isso vem tudo do seu cérebro. Mas ok. O cara, ele fala um monte de língua e aí, olha o tamanho do BO que vem depois. Tem uma pessoa que vai traduzir isso. Que tem um, E esse cara que vai traduzir é tipo o Chaves traduzindo as cartas, lembra? mais Quando ou o menos. Chaves traduzia a carta. Porque às vezes, se realmente é o arcanjo Gabriel falando, provavelmente se Gabriel fosse falar alguma coisa na missa, o que Gabriel ia falar? Olha, respeite o próximo. Exato. Ame a Deus. Aí o cara que vai traduzir começa, isso. olha, Deus revelou pra mim. Tem uma chave. Então, aí começa. Sempre uma Sempre teve chave, uma uma, chave, porta, uma pena. É mais ou menos isso. Ou É vem com, assim, é um anjo, uma chave e um buraco. Aí você tem que decifrar o sonho agora. Fala, mas olha só. Aí você pega o livro do João Bidu. Lembra que decifrava Aí sonho? joga no bicho, o crente já mistura Chave com é tudo. 32. Ele vai jogar na Mega Nada, você Sena, vai na né? igreja e você tá jogando Tomb Raider, né? Resolvendo mistério. Porra. Mas esse negócio de língua é uma loucura que nasceu. Tem, lógico, tem Atos 2, que é aquele dom de línguas. Depois tem o apóstolo Paulo falando alguma coisa lá em Coríntios. E depois tem um. Mas não eram salto línguas, eram de idiomas, né? idiomas. É isso que as pessoas Só têm que entender. quando o Era apóstolo idioma. O Paulo cara não escreve- sabia o que ele tava falando, ele falava um idioma que ele não conhecia. Isso, uma capacitação divina. Isso até eu acredito. Agora, quando o apóstolo Paulo vai escrever 1 Coríntios, como já tinha passado muito tempo, a forma como ele fala, o que já estava acontecendo na igreja, dá um problemão na teologia. 1 Coríntios capítulo 14 é o problema das línguas. Acabou esse assunto. Ninguém mais toca nesse assunto em 1900 anos de igreja, de história, 400 anos de Brasil e nada. Aí nos Estados Unidos, sempre Estados Unidos, com o avivamento da Rua Azusa, que foi importante por uma questão social, começou esse lance das línguas, que era Rua Azusa, pessoas de uma igreja preta que tinha uma ancestralidade de religiões de matriz africana. Por isso que as nossas línguas estranhas se parecem muito Com idiomas africanos. com idiomas Sim. africanos e até alguns movimentos da igreja neopentecostal se parecem muito com as gírias. Demais. Porque isso nasce lá na Rua Azusa, com aquelas igrejas dos Estados Unidos, com o movimento preto. A baixada do Espírito Santo, entre aspas, é uma gira, gente. Quando você vê aquelas Se pessoas... mudar o nome, muda o Não, nome. não, Espírito Santo. Tem muitas páginas de Umbanda que fizeram isso, né? Fizeram de sacanagem mesmo. Pega aqueles vídeos daquelas mulheres tudo rodando E toca e ponto bota de um ponto Umbanda. de Yansan. E é igual. Ou faz o contrário. Você É igual. pega uma pessoa girando na Umbanda e faz uma edição e fala, olha o Espírito Santo. O crente vai falar assim, olha que lindo, glória a Deus. Aí depois corta, aí mostra a Umbanda. Então, o crente então morre. o que no vocês coração estão ali. falando é que as duas religiões são a mesma coisa. Só pra dar um corte. Sim. Não. mas as duas têm uma manifestação espiritual. Então, qualquer religião que tenha uma manifestação espiritual... Por exemplo, eu recebi, faz isso pouco tempo, um culto que eu ainda não descobri o nome, que é um ritual na Tailândia de ancestralidade. Essas pessoas, elas têm a manifestação dos espíritos dos ancestrais dela. Cara, é igual um ritual de Umbanda. Baixam, entre aspas, né? Que eles não devem usar essa nomenclatura, mas esses espíritos usando a mesma roupagem. Batem no peito, gritam. Fala assim, pô, mas ninguém saiu do Brasil e foi fazer Umbanda na Tailândia. Aí é que tá, é uma manifestação espiritual. E aí, se a gente entrar nisso, o podcast vai demorar
50 horas. Mas tem a ver, porque a Umbanda vai explicar isso de que forma? Qualquer manifestação espiritual, ela não vem do nada. Como que a manifestação espiritual entra dentro de você? Entra, entre aspas, porque ninguém entra. Ela vem através dos chakras e nadis, que são entradas energéticas que tem na sua aura. Então, independente se seja um caboclo numa Umbanda, se seja Oxóssi no Candomblé, se seja o Espírito Santo dentro de uma igreja evangélica, se seja um ancestral na Tailândia, eles vão ter coisas e formas parecidas. Por quê? Porque eles manifestam da mesma forma no nosso corpo físico, que o nosso corpo físico está respondendo a uma manifestação espiritual. É muito doido isso. Eu decidi ser agnóstico um pouco por isso, porque eu via que cada religião tinha uma coisa legal, tinha uma coisa bacana, assim como tinha coisas que o homem inventava que eu não concordava. Então eu decidi ser agnóstico muito por isso, por acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade, mas não acreditar em tudo que me falava dentro de uma única religião, no caso a católica. Então eu falei, não, peraí, mas o espiritismo tem algumas coisas legais. Poxa, o evangélico também tem algumas coisas legais. Umbanda também tem algumas coisas legais. E aí eu meio que peguei coisas que eu achei interessante, no quais faziam sentido pra mim, e criei minha própria espiritualidade. Então por isso que hoje eu sou agnóstico. Eu penso religião de uma forma bem simples, cara. Bom, se eu sou cristão, eu acredito em Deus, ok? Né? Então eu acredito num Deus. E aí eu vivo uma humanidade que está em busca desse Deus. A religião, então, é a humanidade buscando um divino inalcançável. E daí tem cada cultura dentro dessa humanidade. Então nós temos os ocidentais, os orientais, e pode ver que cada religião expressa muito bem a sua cultura. E aí temos, hoje em dia, por causa de uma grande diferenciação geopolítica, nós temos várias religiões e culturas diferentes. E isso é lindo. Mas se a gente dá um passinho para trás, cada espaço tem um tipo de religião exatamente de acordo com a sua cultura. Porque não tem como a gente falar de uma espiritualidade que esteja desconectada do ser humano. Para mim, me conectar com Deus vai continuar sendo eu. E eu vou ser o que eu sou e fui construído nessa sociedade. Então, tudo que eu ouvi, que eu aprendi, vai continuar sendo eu buscando Deus. Então, eu acho que toda religião tem um pouco de Deus. Com certeza. Tem muito do homem. Uhum. Por isso que toda religião tem algo bom. Toda religião, e eu busco em outras religiões aquilo que falta na minha. O cristianismo é péssimo para um monte de coisas. Quer ver um exemplo? O cristianismo ele é péssimo para pensar meio ambiente, criação, cuidado com o nosso planeta. Nossa, aí se você vai ler os Krenaks, você vai ler Ailton Krenak, e o que os Yanomamis falam sobre isso, o que os povos originários falam isso, mas estão há anos-luz mais próximo do que eu acredito de evangelho do que o evangélico aqui. Uhum. Então, quando eu quero saber sobre criação, sobre como eu vou me conectar com a Terra, eu não leio evangélico, maluco. Eu leio Ailton Krenak, eu leio Yanomami. O budismo, para falar sobre meditação, paz interior, organização das emoções. Incrível. O evangélico vai mandar se orar, o budismo, né? Então eu acho que cada religião, cara, tem algo bom a dizer e vai ter um monte de absurdos, incoerências, que essa é a nossa parte. Eu curto muito o lance do culto ecumênico, por exemplo. Culto ecumênico. Eu acho que dá para se fazer um culto se falando de amor ao próximo, de ajuda ao próximo, de auxílio, eu sentia muita falta na igreja de ação social, sabe? Mas uma ação social eficaz. Ir pra rua, não para evangelizar, ir pra rua para prestar assistência, sabe? Quando eu falo de culto ecumênico, assim, eu até anotei a história do culto do Herzog. Vocês conhecem a história do culto do Herzog? O Herzog, Vladimir Herzog, quando ele foi morto pelos militares na cadeia, causou um grande dilema ali. Quando ele foi suicidado, né? Quando ele foi suicidado. Isso causou... Isso causou um grande dilema religioso também. Por quê? Porque o Herzog era judeu. E o judaísmo, a coisa que mais condena é o suicídio. Inclusive, o judeu que se suicida, ele não pode ser enterrado num cemitério judaico, não pode ter... Tem um muro, né? Sabe? Exato, ele assim, colocado... E aí o cara é suicidado na cadeia pelos
pelos militares. E aí o que acontece? Sabe como é que o rabino dele, que na época era o Henry Sobel, ia resolver essa questão? E essa questão foi resolvida da seguinte forma. O Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo na época, ele propõe uma missa, um culto ecumênico em memória do Vladimir Herzog. E aí ele propõe realmente isso, de juntar as religiões num culto para se rezar em memória do cara ali que porque ninguém podia falar que o cara não tinha se suicidado. Sim. Ninguém podia colocar em questão naquele momento. E é realizado ali o primeiro culto ecumênico no Brasil junto ao Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele traz o rabino Henry Sobel e eles botam, se não me engano, um pai de santo, que eu não lembro quem é, e um pastor evangélico, que era o James White. Reverendo James White, e eles fazem um culto onde todos eles se apresentam como sacerdotes naquele culto e fazem um culto em memória ao Vladimir Herzog. E aí sim ele pode ser enterrado como alguém que sabia a pregação E depois dizem que religião e política não se misturam. Exato, né? tá tudo, é passação tudo. de pano, tudo. Você sabe, a gente tá falando de ser ecumênico. Eu tenho certeza que nós dois temos uma pessoa que a gente admira pra caramba e não é da nossa religião e acha que é mais cristão que nós. O Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti, eu ia falar Você dele. anotou não aqui é? também. Sabe, eu anotei aqui. O Júlio. A história do o que o Júlio Lancelotti tem E feito. não é da nossa religião. Não. Ele é uma manifestação de Jesus, assim, na minha opinião. Não é? Sabe? É o que a gente tem mais próximo. Antes eu falava muito do Carlos Queiroz, que é bem menos conhecido. Ele é um pastor, teólogo latino-americano. E ele vive grande parte da vida dele aqui nas marginais, embaixo dos viadutos com a galera. E é um teólogo maravilhoso. Então eu sempre falava dele, assim, que eu tenho vontade de dar um abraço, porque eu acho que ele é a maior expressão de Jesus. Até conhecer o Lancelotti, que é outro cara, assim, que eu admiro demais. Não conheço pessoalmente, queria dar um abração nele, porque eu acho que pelo menos que eu conheço, assim, que tem mais próximo de Jesus hoje é o Júlio. E ele faz todo aquele trabalho tendo a ajuda de um sacerdote islâmico e um pastor evangélico. E o ódio Sabe? de 1 milhão de E o ódio, cristãos exato. que não admite Uhum. que um sacerdote religioso dê comida ao pobre. É. Como pode, né? Como Que pode? só é uma das Olha, coisas mais principais que Jesus fazia. Né? Era a única coisa. A minha percepção, por exemplo, não tem como a gente falar disso aqui, mas primeiro era fazer uma distinção de cristianismo e evangelho, mano. Porque para mim Jesus nunca tentou fazer religião. Jesus, a mensagem do evangelho não é religiosa. É amor. É amor, é vida, é cuidar do próximo. Ah, você quer ir na sinagoga? Você pode ir. Jesus ia também, Isaías lá. Foi no templo. Jesus foi no templo 2 vezes, né? Uma quebrou toda e a outra vez arrumou uma confusão Que foi também. minha favorita, inclusive. Exatamente. Então ele falava de vida, ele falava de parábolas. A proposta do evangelho não é religião, ou não era para ser. Vamos lembrar que quando ele quebrou a igreja foi porque estavam fazendo comércio na igreja, né? O que é muito os dias de hoje. E Jesus é um cara que ele absolveu o ladrão, a prostituta, todas as pessoas que eram marginalizadas. E o único cara que ele disse que não daria nunca absolvição era um religioso. É. É o único cara que ele fala, então. O caso é um pouco mais embaixo. Ele fala assim, o seu caso é só nascendo de novo. E a gente tenta fazer muito louco isso, né? Até me corrigir, o cara que morreu com ele na cruz, não? Não, Nicodemos. Não. Ah, Nicodemos. Era um religioso. E ele fala assim, no seu caso é só nascendo de novo. A gente interpreta isso. Vamos trazer português. Quando você fala pra alguém assim, não, mano, seu caso é só nascendo de novo. Não tá falando de algo espiritual, tá falando, Não. O seu jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Sabe quando você brinca com, mano, você é feio, só nascendo de novo? Tá querendo dizer assim, no seu caso, não dá. Ele tá falando, Nicodemos, você é rico e religioso. 2 coisas que não cabem no reino de Jesus. Rico e religioso não fazem parte do reino de Deus. Na boquinha de Jesus, não sou eu que tô falando, não. Não me cancelem, né? Cancelem Jesus. Os ciclos. Será que tem rico que me segue? Nessas horas dá um calor no coração de morar na Zona Leste. E eu né? sou pobre, né, mano? Sou pobre com... Mas até mesmo porque é melhor ser pobre, porque eu não vou passar no buraco da agulha nem ferrando o cara. Não tem a Com menor esse tamanho condição. aqui é melhor Eu ser tô contigo pobre. nessa, Eu sabe? não vou passar no buraco Nossa. dessa agulha nem ferrando. Isso aí é gordofobia. Vocês já realizaram algum tipo de cerimônia com...
Você com o pai de santo, você com o pastor, já fizeram algum... Não. Eu ainda não. Eu participei de uma cerimônia ecumênica, mas teve culto aquela da faculdade? Eu não lembro se teve culto. Teve culto, eu fiz uma... foi uma missa ecumênica. Que ecumenismo também a gente acaba falando de forma errada, porque o ecumenismo seria todas as vertentes do cristianismo. Então, dentro de um ecumenismo não caberia um budista. É mesmo? Eu achei que ecumenismo abrangia... O ecumenismo abrange todas as vertentes do cristianismo, das raízes abrâmicas. Seria melhor um culto interreligioso. Certo. Aí sim você traz qualquer manifestação religiosa. Participei disso. E hoje, acabei de lembrar, estive com o pai Marco, lá de Mogi. Ele disse que te conhece. Talvez depois você lembre dele. Sim. Eu conheço tanto o pai de santo, mas acho que sim. Lá de Mogi, conheci ele hoje. Ele mandou um abraço a você, pediu pra me deixar esse abraço, então tá aqui. E, rapaz, eu me perdi no que eu ia falar. Eu puxei esse gancho pra falar alguma coisa. Você puxou do ecumenismo? Sim. Ele hoje me convidou, que ainda estava organizando, de fazer um casamento no terreiro dele. Que legal. Que legal. Porque as pessoas, quem vai casar, não sei quem ainda, querem casar no terreiro, mas gostaria que fosse um pastor, porque ele não se chama de pai de santo. Isso eu achei interessante. Ele fala, não, eu não sou pai de santo, é o meu avô que é. E o avô dele é o que ele recebe. Tá? Eu tô explicando aqui mais ou menos que eu ouvi. Desculpa se eu falei errado, qualquer coisa. Mas ele fala assim, não, eu não sou pai de santo. Eu só recebo o meu avô, ele é o pai de santo. E, enfim, então como ele não se acha sacerdote... Te convidaram. É bom que você vai ter essa experiência. Cara, eu falei, mano, me chama, mas me chama muito. Eu tive, só pra falar rapidinho, que eu lembrei, uma coisa que foi muito legal o ano passado... Não foi, foi ecumênico, né? Mas não foi uma missa, nada de não um ritual. Mas foi uma palestra que eu fui dar a convite de um padre num colégio católico aqui em São Paulo para falar sobre a Umbanda, porque eles fizeram a Semana do Respeito às Religiões. Excelente. E aí teve um dia que foi sobre a Umbanda, das religiões de matriz africana, e fui eu e minha esposa, e foi muito legal. Eu falo isso, até me emociono. Isso é numa escola? Foi numa escola. Que legal. Para crianças que tinham... Eu não vou falar escola, porque senão é capaz de agora irem lá na escola e botarem fogo. Mas foram para crianças de 9, 10 anos. Que legal. E... podia ter isso obrigatório, né? Podia maravilhoso. Ser. E foi muito louco, porque assim, a gente foi... E quando eles começaram a perguntar, e eles perguntaram várias coisas da religião, desde acredita em Deus, tal, não sei o quê. E aí, quando eles... me deram a palavra, então fala um pouquinho, agora se você quiser mandar uma mensagem, eu fiz muita questão. Nós vivemos hoje uma outra realidade, uma realidade que pessoas são perseguidas de várias formas. Claro. E eu fiz muita questão de fazer a minha fala final em cima do respeito e do pertencimento das pessoas na Umbanda. Porque a Umbanda é a única religião, e isso eu posso falar, como é a única, que desde o seu nascimento ela não faz distinção e ela respeita qualquer opção, orientação, gênero, qualquer coisa, tá? E eu falo isso porque, assim, existem outras religiões, até mesmo de matriz africana, que não respeitam. Certo. Se o cara nasce menino, ele tem que ficar menino até o resto da vida. É um dogma da religião mesmo? Existe religiões africanas. O candomblé, sim. É mesmo? Sim. Aí vai aparecer alguém que vai falar assim, não, mas no meu candomblé. Tá, no seu, que bom, feliz, me manda o telefone. O Berlofa dos candomblé. Mas de tradição o candomblé não aceita. Caramba, não sabia. Não aceita, né? É o caso da mama brusqueta, por exemplo. A mama é feita, né, no santo, e a mama me mostrou fotos, por exemplo, dela de homem, com o nome, com a digina, né, que é o nome sacerdotal masculino. Por quê? Porque não aceitava. A mama nasceu... A mama é mãe de santo. Ela é uma mulher trans. A mama brusqueta. É uma mulher trans? Né? Ela é uma mulher trans. Só um personagem. Não, ela é uma mulher trans. É uma mulher. Hoje você vai na casa da mama, qualquer hora do dia ela está de mama. Até o nome social dela, né? No até RG. o nome social. Foi só ignorância. E ela é mãe de santo. Não, ela é pai de santo. É isso que é uma coisa muito louca. Aí viu? Entendeu? Se ela fosse mãe de santo, ok, mas ela é pai. E a Umbanda é uma religião que ela já não prega isso. Mas ainda é pai de santo. Ainda é. Então, mas quando ela vai incorporar, sim, ela não pode ir de roupa feminina? Não. Caramba. Eu acho isso de uma violência, cara. Não, é extremo. É extremo. E pra ela não, porque quando a gente conversou, ela viu isso de boa. Mas eu acho isso violência. E eu fiz muita questão de falar pra essas crianças que têm 9, 10 anos e estão começando a se descobrir como pessoas, que
A Umbanda respeita tudo isso. E aí foi muito doido, porque aí já tinha acabado e tal. E aí uma aluna me chamou e fez assim. Falou, nossa, eu queria te agradecer. Falei, por quê? Ela falou, porque eu já li no YouTube, já fui atrás de várias religiões, eu nunca me encontrei. E hoje eu acho que eu encontrei a minha religião. Legal. Cara, aquilo me emocionou muito, É de bacana. ouvir uma criança falar É. isso. Porque a gente sabe o tamanho das violências que as pessoas sofrem, né? A gente falou muito isso no podcast, quando o Berloffa foi no Saravá, porque crianças sofrem violência, jovens sofrem essa violência, e a Umbanda ela é totalmente contrária a esse tipo de coisa. Na Umbanda, eu tenho filho trans, né? Que é um homem trans. E tá tudo bem, ele usa roupa masculina, ele é chamado pelo nome social, porque a Umbanda respeita o ser humano. E quando a gente fala, e aí eu acho que a Umbanda entra muito como cristã. E Jesus falava muito sobre isso. Eu falo muito isso na minha casa. Quando Jesus manda eu amar o próximo, ele fala, ame o próximo, é ponto final, ele não bota vírgula. Não é vírgula, exceto alguma coisa. Olha, ame o próximo, exceto esse... Não, ele não mandou eu fazer distinção Ele dá nenhuma. um parâmetro, ele fala assim, como eu vos amei. Bom, E aí, maluco, ele amou eu, ele amou você, ele amou o Malafaia, e agora vai me doer aqui, hein? Ele amou o Bolsonaro. Ah, cara. Doeu aí, gente? Doeu, né? Ah, mas se o Bolsonaro, por exemplo, fosse na sua igreja e pedisse uma eu orientação, não o que amo. você fazia? Eu não amo. Eu Sério não mesmo? sou Jesus. Eu não amo. Sério mesmo? Na nossa igreja, aí eu vou ser... Você aceitaria, Eu Léo? aceitaria. Eu não aceito, a gente não aceita Bolsonaro. A Umbanda ela vai num nível de benevolência que Amém. até nem eu não consigo. Não, muito melhor Não, que a gente. Maria. Lá a gente Muito não melhor aceita. que a gente. Não tô brincando, é uma piada. Ah, eu sou bolsonarista. Pode ir na igreja? Não, não vai não. Melhor não ir. Na minha, De não. verdade. É. Não tem, porque não há motivos. Não tem o que. Sabe aquilo que eu falei que tem uma base? Meus filhos bolsonaristas estão ficando tranquilos agora. Você tem filhos bolsonaristas? Tem. Ah, É. mano, na igreja lá vai ser um problema, porque todo mundo que tá lá é totalmente anti-bolsonarista, então não é um local Na minha casa também. sadio pra um bolsonarista e nem pra quem tá lá. Vai De ser um 50 filhos, 48. Ah, não, pelo menos. Ah, tá, quando você diz Não, a proporção já me é- ajudou um pouco. Eu achei que era seu filho. Não, é meu filho de santo. 2 Tem dois de lá. 50. 2 bolsonaristas. É. É. Os Você outros não 48 massacram eles. Não Você tem não- como. Deixa eu explicar, até pra não parecer. Olha só que que eu bacana, a sou gente buscou um ponto de Isso. conflito o programa Legal. todo e encontramos. Legal. Encontramos. Não, mas deixa eu explicar o motivo. A Umbanda Não aceita você, bolsonarista. Assim, O evangélico. amanhã tem 18 bolsonaristas. Mas eu indico uma O casa. evangélico de Mogi das Cruzes, não. Não. Específico. Lá todos aceitam, é só a só igreja. tudo. É. Mas deixa eu explicar o motivo. Não é que não aceita, deixa eu explicar. Quando a gente fala de igreja, a gente fala de eclésia, que foi o conceito que Jesus ensinou. A eclésia é um organismo vivo na sociedade. Tem que atuar, tem que ser caridoso, tem que ajudar o próximo, tem que fazer algo. Para fazer algo, a gente tem que pensar polis, pensar cidade, pensar sociedade, pensar políticas públicas. Então não tem como eu pensar políticas públicas com um bolsonarista. Não tem como. A nossa ceia lá na garagem é todo domingo de manhã, numa praça que tem em frente à igreja, onde pessoas em situação de rua vivem, ou pelo menos dormem. Então o que a gente faz todo domingo de manhã? A gente leva o café e toma café com eles lá. Isso é a ceia. Um bolsonarista jamais Mas não é o aceitaria suquinho de uva. não é suquinho de uva. Não é. É café, leite, pão com manteiga. Né? Jesus usa o suco, olha, Jesus era beberrão. perdão. vinho. Jesus O tomava vinho, comia um salaminho com limão. Totalmente. Aí deu câimbra. Pera aí. Fala. É. Você viu? Ponto para Oxalá. Eu estou bem. Uba. Viu? É Jesus falando pra ele aceitar o bolsonarismo. aí. Mas ele chegou no horário, então tá 1-1, né? Vamos ver quem ganha essa até o final. Então um bolsonarista jamais aceitaria isso. Aceitaria? Vamos ser sinceros? Não, porque ele vai falar que não pode alimentar esses. Então não tem como a gente participar da mesma fé. Então não é bem-vindo. Obrigado. Vai pra Fechamos. próxima. Na mesma rua, a 100 metros, tem outra Tem outra igreja evangélica. que vai te Que aceitar. provavelmente só tem bolsonarista. Exato. Lá você vai ser bem aceito, bem Não, quisto. deixa a gente em paz e seja em paz lá. Os meus filhos, nessa questão do bolsonarismo, esses filhos que já estão lá, e alguns já estão lá há muito tempo, até mesmo antes do Bolsonaro surgir no tempo comum, vamos dizer assim, mas são pessoas que eu deixo muito claro que, e eu falo isso. Outro dia me perguntaram, mesma coisa no canal,
falou assim, o senhor é contra o bolsonarismo? Eu falei, não é. Que se você é bolsonarista e umbandista, alguma das duas doutrinas você ainda não entendeu. Você precisa entender uma delas. O dia que você entender uma delas, automaticamente você abandona a outra. Pois é. Então, eu acredito que são umbandistas que têm raiva do Lula. É o que eu falo pra mim. Tá, acontece. Entendeu? Existem Entendeu? muito bolsonaristas que... Você criou Eu criei uma forma pra de poder... abraçá-lo. porque eu não Você é melhor consigo do que deixar eu. de Você abraçar. é bem melhor do que eu. Maravilha, senhores. A gente vai ter que encerrar esse papo aqui. Mas nós nem falamos incrível. do diabo ainda. Não, então, mas Vai ter vamos encerrar. pênalti, vai ter o quê? Mas e o vamos- diabo? Não, Como é que vai ganhar? Vai ter Não, que tá ter um o pra jogo. Bafomé? Vai ter Um parte pra 2. Jesus, um Vai ter que É ter o tipo jogo de TikToker. volta. É o TikTok. Vai ter que ter o jogo de volta Vai lá ter em que ter Mogi, o no jogo meu de volta. estúdio. Olha, Pronto. excelente. No meu, lá na garagem a gente A gente pode tem fazer tipo aquela gincana do Gugu. Torta Entre na a cara. banda e- Vamos Não, fazer. torta na cara é melhor, porque ele vai correr mais do que eu. banheira do Gugu? Não, eu já O banheiro do Gugu é ótimo, é real. Imagina o pastor e o pai de santo na banheira do Gugu, sunga. pegando pemba na água. Não vai desmanchar porque é Meu Deus pó. do céu, olha. No óleo Tá aí uma- ungido. Não, mas por favor, Mas vamos... nós somos muito parecidos, porque ele daria- acabou de vilipendiar daria o óleo views, ungido e eu a cara. pemba. Daria views. Não é, mas por favor, vamos produzir isso, essa banheira. Por favor. Jogo de Eu volta. gosto. Não é? Eu gostei. já falei que eu queria ter quadros diferentes. Eles estão falando Esse que eles daí é querem, excelente. então vamos. Não é? Olha, claro que eu não entraria na piscina. Você imagina os dois... nem eu. De sunga. Imagina Também não. os dois de sunga brigando não, por eu não uso sabonete. sunga nem na Só minha de- vida pessoal. Só de ver o Léo de sunga, imaginar isso, a audiência já cai num Já nível. caiu. Olha, Legal. mas olha que Eu acho que maneira, aumenta. olha que maneira de encerrar o programa, não é? Imaginando os dois de sunga brigando por sabonete numa piscina. E óleo ungido. Não é? Berlofa, fala das suas redes sociais, como é que a gente te encontra? Fala aí. Obrigado. Pastor Berlofa, minha principal rede é o Instagram, onde eu mais uso. E, eu vou começar meu podcast agora, ex-crente. E logo, logo vocês vão ser convidados. Você não, Quero ir você lá, é quero ir lá. ex-católico, né? Não, aí a gente finge. Brincadeira. Sabe quem que vai lá? Tem a Evelyn Castro, eu convidei ela. Sim. E ela vai. Ela falou assim: eu não posso. Mas ela falou assim: eu não posso ir porque eu não sou crente. Eu falei: eu mudo Mas o nome do programa. É. Acabou. A gente quer você lá. Então, mas a gente vai começar lá. Então eu queria. Quero ir. Eu quero ir. Com Eu tenho certeza, história já boa pensei pra em contar vocês. lá. Mas só pode pessoas que são ex-crentes? Não, a ideia é pessoas que já sofreram na mão dessa ideia de crente. Então eu posso ir como Lógico. ex-católico. Sofri pra caramba lá. Exatamente. O primeiro convidado é o Santinelli, que tem trabalhado muito nessa. Vai estar aqui. Sério, Vai tá aqui. cara maravilhoso. Ou vai tá melhor, lá. esse programa é quinta-feira. Ele esteve aqui na terça-feira. Entendi. Esteve aqui o É Santinelli. bom saber, eu vou esperar quando eu gravar pra soltar, pra não... Cara, e a gente quer falar disso. Então, você que tá assistindo isso aqui, já dá uma olhadinha no meu canal se já não tem programa lá, que dependendo do momento já tá rolando. Mas Pastor Berlofa, e eu queria agradecer muito vocês terem lembrado de mim de novo. Foi uma alegria estar aqui com você, participei do seu podcast. E mais ou menos uma vez por semana eu recebo alguém no meu Instagram. Aí Legal. eu vim lá e te vi lá no podcast com o Pastor Léo. Que legal. A garagem tem Tudo muito umbandista. Pastor Léo, eu falei? Você falou pastor. Fica tranquilo, Eu pai falei Berlofa. Pastor Léo. Fica tranquilo. Foi uma violência, foi uma... Se eu fosse você, fala os dois. Se eu fosse você... Nossa, pensou, troca. Troca. Na garagem nós recebemos muito umbandistas. Por quê? Porque essa pessoa foi mal aceita na igreja evangélica por causa da sexualidade. Foi bem aceita na Umbanda, o que o pastor... Pai, Léo. É isso. Tá, fica tranquilo. Fala Léo. É mais O que simples. o Léo que o Léo. acabou de falar. E depois não é que volta, não, porque todos que estão lá continuam em seus terreiros, tá certo? Sim. Mas vão lá, participam com a gente de um culto, ajudam numa obra social. Eu sinto falta dessa dinâmica aqui. Então, eu preciso concordar e falar que é fato isso, que a Umbanda é essa religião que aceita, porque as pessoas que voltam para a igreja dessa forma, não dessa forma, eu voltei ex-umbandista, não, elas continuam sendo, dão esse discurso. Lá eu fui aceito. Lá eu fui aceito do jeito que eu era. Então eu afirmo aqui. E se você é evangélico que está assistindo esse negócio aqui, por favor, vá se informar. Para só um pouquinho de ouvir o seu pastor sobre esse tema só. Vai se informar e pare de ter medo daquilo que você não conhece, porque tem pessoas morrendo, literalmente, por causa dessa sua intolerância em nome de medo, tá bom? Que Deus abençoe você. E obrigado, viu? Imagina. Amém. Léo, Bom, bem diferente dele, a minha rede social principal é o YouTube.
né? Canal Umbanda Reino da Paz. Você também pode me achar no Instagram, @umbanda_rp, mas principalmente no YouTube que eu estou lá, mas eu tô tentando ir mais pro Instagram, quem sabe pro TikTok em algum momento, né? Até hoje tem bastante corte de vocês que bomba pra caramba no Legal. TikTok. Tem muita gente que vai me falando sobre isso. Mas fazendo a dancinha da gira no TikTok? Não, os cortes daqui, né? O corte do Lula, nossa, foi maravilhoso. Foi. Só eu sei o quanto hater, até... Depois eu falo no off, até as coisas que eu recebi. Mas canal Umbanda Reino da Paz, vocês me acham. O Berloffa participou no Saravá e eu devolvo esse elogio, porque é verdade, até hoje é um dos mais assistidos. E quando a gente fez uma enquete no Instagram, quem todo mundo queria ver de novo, o Berloffa ganhou, porque que todo legal. mundo quer de novo, então nós vamos combinar de novo. Bora deixar lá pra Mogi, eu tenho um estúdio montado lá, vamos Bora, gravar de lá? vamos lá. E vocês também, você tá me devendo, Ótimo, hein? eu quero. Em gente breve. marca. Abrir ao vivo breve, mesmo. em Ao breve, vivo né? não, mas no programa do Logo, cara. É. Não, eu vou sim. Ótimo. E a minha mensagem, né? Ele mandou mensagem pros evangélicos, eu vou mandar mensagem pros umbandistas que eu conheço. Não fomentem esse ódio. Principalmente entendam que o discurso que os nossos irmãos evangélicos têm, muitas vezes são pautados no que a gente produz. Com essa história, a gente falou muito dos defeitos evangélicos, mas a gente também tem que falar dos nossos. Né? A gente não pode... É aquela velha história que todo mundo já ouviu. Né? O macaco senta em cima do rabo para falar do outro. E a gente faz muito isso na Umbanda. Principalmente porque na Umbanda também existe muito comércio, existe muito discurso de que o evangélico fala que ele só vai ao pai quando ele paga o dízimo. Mas na Umbanda você só melhora de vida quando você paga o chão do Exu ou paga para fazer trabalho. E isso não é Umbanda. Então, eu acho que o principal ensinamento nosso é onde o dinheiro entra, a espiritualidade sai. Tem nada a ver. Jesus quebrou o dinheiro, não a espiritualidade. Excelente. Quem quiser nos seguir, siga aí @Elementar Show. Acompanha também o programa que o Pai Léo veio já em vários, então assista os programas que o Pai Léo veio e assiste o programa também do Pastor Berloffa, foi muito legal, muito bacana, tá? Siga aí no Instagram, @Elementar Show, siga no YouTube, cortes do Elementar Show, já estão batendo aí. Quando a gente gravou esse programa, tava 27 mil, acho que agora já deve estar uns 30 mil seguidores. Já deve estar num então, ritmo bom. Vamos se inscrever no canal, deixar fomentar esse projeto que a gente faz com tanto carinho, né? Traz aqui convidados de todas as diversidades possíveis pra gente bater um papo e fazer um programa legal. Então, é isso, DVD. É isso. E rezar isso. pelo Marcão. As nossas redes sociais estão aqui, né? Ó, Isso, tá aqui, Marcos ó. Tareto, Abraço, Marcão. DVD Aí, Castilho. aí, E rezem pelo Marcão pra ele Isso sair aí, dessa situação. digita aí melhoras Marcão. Isso. Não é? Volta logo, Marcão. Né? Isso aí. É isso aí. Isso aí não, pô. É, Isso Não, melhor é... Ele ficou meio triste, eu percebi. Ele tá doido pra voltar pra trás das Não, câmeras. eu né? quero Pô, voltar pra lá. Lá Você eu, tá com saudade do lá eu Marcão. consigo jogar um Tetris Não é? tranquilo. É isso, e olha só, esse foi o primeiro programa de uma série que a gente vai fazer com encontros, tá? A gente quer promover encontros. Próximo vai ser Patrícia encontros- Poeta e Emanuel, tô brincando. Nossa! A gente quer fazer encontros inusitados, encontros diferentes aí, não é? E o Léo e o Berloffa, eles vão voltar mais breve do que vocês imaginam. Assim que terminar o programa, já vou fazer um convite aqui pra eles que aguardem. É isso aí. Elementar, que na próxima semana tem mais. Muito obrigado. Toda e até terça e lá. quinta, hein? Terça e quinta. Tchau, tchau. Tchau.